Hoje, 10 de outubro, sábado, ao vivo, programa Questões de Fé. Um grande abraço para todos. Também nós vamos ter a reprise sempre às quartas-feiras, às 10h45 da noite, às 22h45. O programa sempre baseado na exortação apostólica do Papa Francisco. Nós comentamos vários temas ligados à exortação, a gente não fica preso, a gente faz interpretação a partir dos parágrafos da exortação apostólica. Aqueles que participarem até o final do programa, hoje receberão alguns brindes se forem sorteados, os que forem sorteados. Nós temos a Bíblia, edição pastoral. Vamos sortear nos brindes de hoje para quem telefonar, enviar e-mail, participar pelo Facebook, a própria exortação apostólica, objeto do nosso comentário. Também 2 livros de 2 missionários, Santa Teresinha de Menino Jesus, padroeira das missões, Não Morro, Entro na Vida, é o título do livro, das suas reflexões. Conheço o apóstolo Paulo, do padre José Bortolini, e todos esses brindes são cortesia da Livraria Paulus. A nossa companheira Maíra Paiva, que lê as participações, ela virá no 5º bloco para ler todas as suas participações e no 6º bloco fazer o sorteio. E o grupo que vai participar hoje é o grupo Sonata, que vai apresentar-se durante o programa no 2º, no 4º e no 6º blocos. Você pode participar pelo telefone 3209-0120, para quem está fora de Belo Horizonte. Alô, Juiz de Fora, um grande abraço a todos os nossos lá de Juiz de Fora que conseguem já pegar a TV Horizonte. 3209-0120, o código de Belo Horizonte é 31. facebook.com/questões.defé, sem acento. Você pode ver o programa ao vivo pelo Twitter, @padrecândido2, 2 número. E o meio fácil é pelo e-mail, questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Vamos falar hoje um pouco sobre o sínodo que está se realizando em Roma. Em primeiro lugar, eu gostaria, pelas notícias que chegam por vários correspondentes em língua inglesa, e em português tem a Zenit, em espanhol também tem vários. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar das pressões existentes no sínodo. Em primeiro lugar, vindas da Alemanha, as pressões para o famoso divórcio católico, estão chamando assim. Seria a comunhão para os recasados, os divorciados na lei civil. Depois nós temos também a proposta, a pressão, não proposta, a pressão da Igreja pronunciar-se sobre o casamento ou a união de pessoas do mesmo sexo. Isso vem do lobby gay. Mas junto com esse lobby gay querendo isso, existe também uma pressão de homossexuais do mundo inteiro propondo que a Igreja fale sobre a castidade que eles vivem. Então é importante perceber, as pressões vêm de todos os lados. A pressão que vem do controle de natalidade e do aborto, para que a Igreja tenha uma posição mais flexível, em especial sobre o controle da natalidade, e não obstacule tanto a prática do aborto em países como na África. Essas pressões vêm dos bancos, Banco Mundial, da ONU, de vários governos e principalmente de um senhor chamado George Soros, que é um magnata multimilionário, bilionário, trilionário, como quisermos, e que tem feito uma pressão muito grande, principalmente sobre o episcopado da África.
Qual a atitude do Papa Francisco que nós percebemos pelas notícias que chegam? Extremamente interessante e positiva. O Papa Francisco se baseia em duas coisas. Em primeiro lugar, o sínodo não tem que ficar reduzido a estes temas da comunhão aos recasados, a casamento entre pessoas do mesmo sexo, controle da natalidade. O casamento, o matrimônio e a família cristã são muito maiores do que isso e o sínodo deve se debruçar exatamente sobre isso. Esse é o primeiro ponto que eu senti. E o segundo ponto do Papa Francisco, que ele tem insistido para, evidentemente, motivar os padres sinodais, é apresentar a família cristã como dom, como riqueza, como grande projeto de Deus revelado em Jesus Cristo para o mundo de hoje. Respeitando outros formatos de família, isso não importa para nós. Nós queremos apresentar o nosso modo de ser família e demonstrar isso com alegria, como riqueza, não reagindo às pressões negativamente, não pode, não é isso, não é aquilo, mas é demonstrando, provando, através das reflexões e dos argumentos, para todas as pessoas, para os jovens, os que vão se casar, para as famílias, a riqueza, a beleza, a grandeza de ser e de termos uma família. Eu acho que isso é fundamental. Ou seja, não é reagindo, mas é propondo, de tal maneira que as pessoas possam compreender isso. Por isso que no sínodo existem casais do mundo inteiro, famílias do mundo inteiro que estão lá presentes, dando seu testemunho, representando grupos de famílias, movimentos familiares do mundo inteiro, dando seu testemunho de alegria por viver isso com tanta riqueza que é o dom da família cristã. Agora, um terceiro ponto é o episcopado africano, que tem feito tem tido uma presença muito significativa no sínodo. A primeira coisa que os africanos, os representantes dos bispos africanos estão falando é: a igreja, a nossa igreja católica, ela não é o Ocidente. Esses problemas que eu falei destas pressões se referem a problemas exclusivamente ocidentais. Não são problemas nem da África e nem da Ásia. E, portanto, que o sínodo tem uma visão muito mais abrangente do que a Europa, os Estados Unidos, até mesmo a América Latina não é muito considerada, porque nem é considerada Ocidente. O Ocidente é considerado Europa, o Hemisfério Norte, de maneira geral. Então, a igreja não é o Ocidente. A igreja é o mundo inteiro, incluindo África, Ásia e América Latina. Segunda coisa, na África eles têm uma família específica da África que se chama família ampliada, que não é uma família nuclear como nós estamos acostumados. Marido, mulher, pai, mãe e filhos. Não. A família africana é muito maior. A família africana envolve avós, envolve tios, envolve muita gente, muitas vezes morando todo mundo perto e até mesmo na mesma casa. Então se chama isso família ampliada. E os bispos da África querem que a igreja querem que a igreja dê o seu olhar sobre isso, que parece ser uma riqueza. Os bispos da África reclamam também dos países e organizações que estão chantageando os próprios bispos africanos, ameaçando que não vão conceder dinheiro, verbas para a África, se os bispos africanos não seguirem aquilo que eles pretendem para o Ocidente, que no Ocidente de alguma forma já está implantado. Controle de natalidade e assim por diante. Se a África, as famílias são numerosas, numerosíssimas, então eles estão pressionando para que os bispos africanos no sínodo pensem o contrário do que são os costumes africanos. E duas observações interessantes sobre a igreja na África. A primeira, o modelo de família cristã na África, apresentado como projeto de Deus,
revelado em Cristo, no Evangelho, é muito novo e, portanto, apresenta uma novidade e está, digamos assim, atraindo os africanos. Porque na África, até há pouco tempo atrás, e ainda hoje nas tribos não cristãs, vigora a poligamia. E com isso a mulher é muito maltratada, é considerada como objeto. Então, quando o Evangelho vem anunciar a dignidade da mulher, o casamento monogâmico, a indissolubilidade do vínculo, em que as pessoas não podem simplesmente descartar umas às outras, isto é recebido pelos africanos como uma libertação, como um modo, uma grandeza maior. E, portanto, os bispos não querem perder isso exatamente agora, que lá o cristianismo cresce de maneira muito significativa, inclusive pela novidade que isto apresenta, pela riqueza que isto apresenta e que deve ser também a nossa riqueza. Mas existem outras coisas. Os bispos africanos também reclamam que a sociedade africana, ela tem, por outro lado, mesmo antes do cristianismo, tradições que são importantes, que são positivas e que são ricas. E essas tradições que fazem parte da própria cultura africana, elas não podem ser violentadas pelo modo de ser ocidental. Essas são as últimas novidades do Sínodo Mundial dos Bispos, realizado em Roma, que vai terminar no dia 25 de outubro. Essas novidades que estão circulando lá sobre a família cristã. Voltamos daqui a pouco.